Oi, gente, tudo bem? Hoje saiu o resultado do CNU, o resultado da correção da discursiva, e eu vou fazer alguns comentários aqui que eu acho interessantes. Por exemplo, eu passei até um e-mail para os alunos, né, com os quais eu trabalhei na fase recursal, para saber se o que aconteceu com a discursiva deles. Por quê? Porque eu vi tudo que é tipo de notícia. Houve notícia de que a banca manteve as notas, o que é a Sesgran Rio, sendo a Sesgran Rio, tá, gente? Houve notícia de que a banca diminuiu nota, mas até agora eu não tive nenhuma confirmação disso por nenhum dos canais. Perguntei colegas nos grupos, professores com os quais eu lido. O pessoal falou: ouvi falar, mas a gente não tem nomes. E normalmente, quando tem diminuição de notas, é a primeira coisa que chega pra gente, é o nome do aluno, é o que aconteceu, o aluno fica desesperado e tal. E é um evento muito raro em concurso, a tal da redução de nota, tá? Mas muito raro mesmo. Por isso que quando eu fiz o projeto de recurso aqui, eu fiz um projeto de aula de recurso e expliquei por que estava fazendo um projeto de aula de recurso. Por quê? Por conta da resistência da Sesgran Rio em acolher recursos. A gente estava com uma expectativa, né, não obstante todo esse processo, porque geralmente quando as bancas não gostam de acolher, e é fácil a gente saber quando as bancas não gostam de acolher, ocorre quando as bancas dão notas globais. Por exemplo, a Cisgran Rio não deu nota de erro por linha, como o Sebrasp faz, ou por itens temáticos, como a própria FCC faz. Não, ela não fez isso. Ela simplesmente deu uma nota global. E aí, quando a banca dá nota global, não é, ela torna a vida do candidato muito difícil. Por quê? Porque ela se recusa a rever, fica tudo muito fácil para ela. O problema é que todos os vídeos, praticamente, que eu fiz, eu falei para os alunos, gente, enchem a caixa da Sesgran Rio, não fiquem esperando sair resultado, não. Por quê? Porque a banca é soberana em suas decisões em relação ao processo, por exemplo, de análise dos conteúdos, de proposição dos conteúdos. Então, isso torna a vida de vocês muito mais difícil depois. Não é? Mas o que pode ser feito agora, Júnior? Primeiro, quando a gente faz concurso, existe alguém que contrata e alguém que é contratado. Vocês têm que encher o saco de quem contrata. O MGI precisa receber em peso um monte de e-mail de insatisfação, tá certo? Precisa receber mesmo em peso um monte de e-mails de insatisfação dos candidatos. Vocês têm que mandar isso, por exemplo, para canais de comunicação. Por quê? Porque a comunicação torna isso, você manda, vamos supor, que vocês enchem os canais de comunicação, ainda mais canais ainda mais, gente, assim, foi uma coisa horrível, canal que não gosta do governo. Então, quando vocês mandam isso aí, naturalmente isso vai ser cobrado. E tem que cobrar, gostando do governo ou não, tem que cobrar, tá? Porque o CNU, ele é uma das estampas atuais de governança. Então, vocês têm que cobrar, tá? Essas questões. O CNU é um Enem. Não pode ficar assim, baratinho. Aliás, concurso nenhum, deveria haver lisura em todos os concursos. A gente faz o máximo que pode. Eu trabalhei os recursos com os meus alunos com o máximo de transparência. Eu dei uma aula de recurso, eles fizeram recursos, não é? Eu alterei vários recursos, eu alterei todos os recursos que eles fizeram praticamente. Só os alunos que não submeteram recurso ao meu crivo, teve aluno que fez o recurso, fez a aula de recurso, ele mesmo mandou e tal, né? Então não houve modificação. E é claro, então por que eu fiz isso? Porque eu sou muito transparente. Eu sempre falei com os alunos: olha, se a banca colher esse recurso, poderia cobrar por um recurso, a execução mesmo do recurso, mas eu não vou fazer isso, porque eu já sei que essa banca tem esse hábito, tá? E vocês têm que evitar também cair naquelas conversas de gente que cobra uma fortuna por recurso sem dar nenhuma satisfação sobre banca. Não pode ser só porque vocês estão ansiosos. A coisa tem que ter transparência, não pode ser tão simples assim, tá, gente? São várias facadas que vocês tomam de uma vez só. E aí, qual a recomendação que eu falo para vocês? Encham o portal do Ministério Público Federal, né? Vocês vão lá, porque isso é um concurso, afinal de contas, concurso federal, né? Um conjunto, um conglomerado aí de concursos federais que aconteceram no CNU. Encham o portal do Ministério Público Federal, reclamem, mas reclamem mesmo, reclamem bastante. Anexem imagem da prova de vocês, essas imagens de prova aqui, ó. Quer ver, ó? Vê se isso aqui não podia dar boa coisa, entendeu? Vou mostrar para vocês. Aqui não tá dando, vou ver se eu consigo compartilhar direto. Não, peraí que eu fiz. Tá aqui. Por exemplo, não sei se vai dar para vocês enxergarem. Isso aqui, vou tentar aumentar. Não sei se no vídeo aí, porque geralmente quando a gente joga no vídeo fica um pouco melhor. Mas isso aqui, gente, foram algumas provas que eu recebi com esse tipo de imagem. Eu nem quis mostrar antes porque estava na fase recursal.
Já acabou essa fase, então agora dá para mostrar. Então, olha só, foram vários assim. É claro que houve provas que ela melhorou a imagem, teve. É claro que depois que os alunos reclamaram, ela mandou uma imagem melhor, Cis Gran Rio mandou, entendeu? Mas e se o corretor oficial trabalhou em cima dessa imagem que não dá pra gente saber exatamente onde é que tem acento, se tem ponto, se não tá. Tem situações aqui que não são claras. Igual a palavra aqui, ó. Tem uma palavra aqui, os 3 níveis de governo. Eu sei que tá escrito níveis aqui, porque pela frase a gente consegue, tá certo? Deduzir que é isso. E pelo próprio exercício em si. Mas se eu tivesse de ler esta palavra fora de um contexto que eu não conhecesse, eu ficaria um pouco confusa. Eu não sei onde é que está, eu não sei nada que está escrito aqui. Esse trecho aqui eu não sei. Então, quer dizer, a correção foi uma correção às cegas, às cegas. Por exemplo, tem aluno que está viajando, e corrigiu com inteligência artificial. Gente, para com essa viagem. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre inteligência artificial e discursivas, o que é vantajoso, o que não é vantajoso, tá certo? Não, não precisa de inteligência artificial quando você simplesmente tem lá, não viaja, só vocês usarem um pouquinho de inteligência. Tem lá uma nota de conteúdo, nota de uso do idioma, é nota global, um valendo 50 pontos, valendo 50 pontos. O cara olha e fala, vou dar 45, aqui vou dar 35. Não precisa de inteligência, vai fazer muito mais rápido uma pessoa, honestamente falando, né, nesse caso, do que um próprio processo de inteligência. Aliás, a inteligência artificial corrigiria a prova. Por incrível que pareça, inteligência artificial corrigiria a prova com muito mais critério, que aliás foi uma besteira da Cis Gran Rio, né? Vamos honestamente falar, se a Cis Gran Rio quisesse, deixa eu interromper isso aqui, né? Se a Cis Gran Rio quisesse colocar inteligência artificial e liberasse os critérios, as linhas, ela daria para vocês uma prova muito mais honestamente corrigida do que o que aconteceu ali. O que aconteceu neste concurso é uma coisa absurda. Já várias provas de alunos que me chegaram, né, nessa aula de recursos que eu dei para eles ali, eram provas que você via assim, fala, gente, será que isso aqui foi corrigido? Que situação! Tinha prova que o aluno tinha 5 erros, a banca deu 15 erros, né? Então, assim, difícil, tá? Difícil engolir uma situação como esta. Eu espero que vocês encham a caixa do Ministério Público pedindo, né? Não vai, Júnior vai me atrapalhar no concurso. Não, gente, quando enche a caixa do Ministério Público, ele vai pedir para que ele vai suspender um pouco o concurso até que a banca faça um ajuste de conduta. O que é um ajuste de conduta? Transparecer aquelas notas, né, que não foram transparecidas. Ela vai, por exemplo, marcar onde havia erros, tá certo? Onde não havia. Ela vai ter que se justificar e honestamente rever para maior, não é nem rever para menor, porque as provas, pelo menos que eu vi em boa parte, né, a banca teria a obrigação de rever para maior. É claro que a parte de uso do idioma, por exemplo, tem muito. Isso é clássico, tá, gente? O uso do idioma sempre tem mais erros do que aquilo que de fato a banca corrige. Mas de algumas pessoas também, não são de todas, tá bom? Então eu espero que vocês fazem concurso público, que lutam tanto, que vocês não fiquem de braços cruzados, não. Se vocês resolverem a justiça por conta própria, sai muito caro, gente, muito caro. E é muito pouco eficiente isso, tá? Honestamente, é muito pouco eficiente. Eu acho assim, pedir um apoio da defensoria, assim, porque é uma justiça, né, para ir por suficiência econômica, então ajuda bastante. Ir ao Ministério Público, encher a caixa do Ministério Público, reclamar em peso, procurar a mídia, né? Vocês têm que questionar a mídia, porque a justiça costuma agir muito quando há o quê? Quando ela é provocada, né? Mas quando se nota uma ilegalidade, tá certo? Ora, se a banca me abre um prazo recursal em que ela dificulta a minha ampla defesa, o que é dificultar a minha ampla defesa? Não apontar onde foi que eu errei, me entregar uma prova com uma imagem muito precária, né, que é difícil ler. Eu, por exemplo, tive que pedir alunos para digitar o que estava na discursiva deles para mim, conforme eles se lembrassem. Naturalmente não vão se lembrar de tudo que estava lá, tanto que eu via na digitação algumas diferenças, e às vezes até falava com alguns alunos, olha, isso aqui na sua digitação está mais errado do que está na sua prova. Então, assim, vocês precisam reclamar esse cerceamento de defesa, que não chega nem a ser uma ilegalidade, isso é uma inconstitucionalidade, isso é bem grave, entendeu? Acho que vale a pena brigar nesse sentido, porque aí o concurso entra em suspensão para que vocês possam ter a vista de uma renovação desse processo, tá? O
que não dá é pra gente mesmo sabendo, porque às vezes mesmo a gente sabendo, gente, que a gente está num concurso e que este concurso, por exemplo, poderia ser revisto de uma forma mais adequada, não é porque a gente se classificou bem que a gente, entendeu, tem que concordar com o erro sempre, tá? Porque o cedo ou tarde isso acontece com a gente lá na frente em outras etapas, né? Eu falo para quem está bem classificado aí, se você não colocar ali, desconfiou do concurso, não colocar o Ministério Público junto, aí você tem que ficar preparado para as outras etapas, uma etapa de heteroidentificação. Como é que vai ser isso, né? Sem um controle externo acontecendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica a dica aí para vocês não darem bobeira não, tá?